essa foi a terceira vez consecutiva que o Ibovespa bateu a máxima histórica na semana. E para nos ajudar a entender esse atual ritmo do índice, a gente conversa com o Malek Zen, analista de ações da Suno Research. Muito bem-vindo, obrigada por conversar com a gente aqui. Um bom dia. Bom dia, Muriel. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui hoje para falar de coisa boa. Pois é, assim que é bom, né? Quando vem notícia positiva. A explicação mais plausível para essa alta do nosso Ibovespa, terceiro dia seguido de renovação de recorde, é a entrada de investimento estrangeiro, é o estrangeiro olhando para mercados emergentes? Seguramente essa é a explicação, né? Assim, o ano não tem nem um mês e a entrada de fluxo estrangeiro já chega próximo de 10 bilhões de dólares, né? É bastante coisa, né? E bem mais, né, do que a gente viu nos melhores anos de ingresso de fluxo estrangeiro no primeiro mês de janeiro, né? Isso também chama a atenção de como realmente a liquidez do Brasil ficou baixa, né, nos últimos anos. Muitas empresas fazendo recompras, os próprios insiders, né, ou seja, os donos das próprias empresas, diretores, conselheiros, recomprando muitas ações. Então, embora o valor de mercado, né, da Bolsa Brasileira seja alta, né, aquele float, que são as ações disponíveis, né, ali para compra e venda, não é tão grande assim. Basta entrar um fluxo ali de 10 bilhões e já faz a nossa bolsa subir praticamente 10%. Né? Uma alta significativa para um volume financeiro que, embora seja relevante para a gente, para o estrangeiro não é muito. Né? É uma empresa pequenininha lá fora, uma small cap, é, negocia acima de 10 bilhões. Né? Exatamente. E aí até é curioso porque a gente vê especificamente as bolsas também emergentes, como da Colômbia, do México, fechando com quedas boas nos últimos dias, só que ninguém brilhou tanto quanto o Brasil. Tem alguma explicação para o Ibovespa ter sido mais bem visto do que outras bolsas emergentes especificamente? É uma falta de risco, pelo menos nesse comecinho de ano? Qual que é o critério, nesse caso, que os estrangeiros podem estar usando para olhar para o nosso cenário por aqui? Esse aporte estrangeiro, muitas vezes ele não vem direto no Brasil, né? Ele vai em ETFs de emergentes, de países emergentes, né? Dentre os quais o Brasil costuma ser mais relevante, tá? Do que o Chile, que a Colômbia, só costuma ser menos relevante do que a China ou por vezes o México, tá? Então, naturalmente, esses países maiores na composição desses ETFs de países emergentes vão receber os maiores aportes, tá? Então, mas de fato, como você mencionou, quando a gente olha desde o Inauguration Day, né, no início ali do governo Trump, os emergentes eles têm performado melhor, tá, do que os países, vamos dizer assim, de primeiro mundo, tá? Os países já desenvolvidos eles têm performado pior, né? A gente vê, então, não é uma saída significativa de dinheiro de dentro dos Estados Unidos, mas existe um movimento de diversificação, de saída um pouco, né, do mercado dos Estados Unidos e entrada, né, nos mercados emergentes. Né? A gente tem que lembrar que o Brasil ele é mais ou menos 2% do valor de mercado global de ações. Né? As ações brasileiras dentro do mercado global de ações, ele representa algo como 2%. Né? Então, se você tirar 1% dos Estados Unidos, que representa quase 70% desse valor de mercado global, a gente está falando, né, se sair 1% dos Estados Unidos e vir para o Ibovespa, a gente está falando de uma alta de pelo menos 50%. Né? Então, e é o que a gente vê praticamente nos últimos 12 meses, é uma alta de 40 e tantos por cento, né, no mercado brasileiro. Exatamente. E aí até queria entender como é que você enxerga o cenário para essa sexta-feira. A gente sabe que muita coisa pode acontecer, talvez a gente não consiga bater um novo recorde, mas a gente teve uma máxima intradia super importante no dia de ontem, 177 mil pontos. Você vê ainda espaço, talvez não para o dia de hoje, mas talvez para os próximos meses a gente consegue crescer mais? Esse entendimento de que a bolsa está barata segue mesmo com as altas dos últimos dias? Eu acho que assim, quando a gente pode fazer essa análise de algumas formas, né? A gente olha historicamente, né, o múltiplo preço-lucro, né? Para avaliar se os ativos brasileiros, na média, estão caros ou baratos. Hoje, a gente tem um preço-lucro em volta de 10, tá? Projetado para os próximos 12 meses. Isso é em linha com a média histórica dos últimos aí 26 anos, tá? Então, isso daí por si só já diz que, assim, não é tão barato, tá? Mas também não está cara a Bolsa Brasileira. É que ela esteve, de fato, a 7 vezes o lucro 2 anos atrás, antes dessa alta, né, tão grande que a gente teve. Por outro lado, quando a gente olha para a renda fixa, né, que é o investimento alternativo, né, livre de risco,
pelo menos supostamente livre de risco, a gente ainda tem as belongas, né, o IPCA+, ele ainda está em patamares acima de 7%, que ele é muito acima da sua média histórica, né? A gente tem até o IPCA 2029 quase em 8%, mas mesmo os longos, os 2035, ele ainda está acima de 7%. Então, quando a gente olha para a Bolsa, né, que é um ativo real, ele com PL de 10, né, ele sugere um investimento que ele tem um retorno real próximo de 10% ao ano. Já a taxa livre de risco está dando próximo de 7% ao ano. Então, o prêmio de risco, né, para investir em ações, que é, bom, eu vou tomar risco aqui, eu quero ser remunerado a mais por isso, né, minimamente. Hoje você recebe 3% a mais investindo na Bolsa Brasileira. Quando a gente olha em patamares históricos, esse 3% ele já está um pouco abaixo da média histórica. Tá? A média histórica é entre 4, 4,5, 5. Tá? Então, em geral, a bolsa não está mais tão barata. Houve uma compressão do prêmio de risco, tá? A bolsa já foi um investimento melhor em relação à renda fixa no passado, né? Essa alta ela comprimiu sim um pouco a margem de segurança para investir em ações no Brasil, mas não significa necessariamente que a bolsa está cara, tá? A gente ainda vê espaço, principalmente com a queda da Selic, né? A gente pode ter um movimento de alta nos lucros das ações e aí das empresas, né? E aí, consequentemente, pode destravar uma outra pernada de alta no Ibovespa. Lembrando que os juros, a expectativa é que ele comece a cair em março, né? Perfeito. E é interessante também porque da mesma forma como o fluxo estrangeiro chega, ele também sai, né? Portanto, é interessante ver qualquer possibilidade de risco que eles avaliem, eles já saem rapidamente. Então, é um movimento muito rápido que pode reverter bastante esse cenário que a gente está acompanhando de ganhos, por exemplo, nesse começo do ano. Como é que você enxerga isso? A gente não baseia as nossas teses de investimento, tá, aqui na Suno, é, numa, numa perspectiva de volume, né, de compra de estrangeiro ou até de outros players, né? A nossa filosofia é comprar ações, né, participação em empresas, né, que gerem valor ao longo do tempo e retornem caixa para os seus acionistas. Mesmo se eu nunca vender essas empresas, o retorno aqui em dividendos e recompra de ações ele já é suficiente para eu ter um retorno acima de 10% real ao longo do tempo. Tá? Então a gente busca investimentos que independem desse fluxo, mas inegavelmente eles fazem preço, né, vamos dizer assim, no curto prazo. Agora, eu diria que os mercados emergentes eles performaram muito mal na década passada em relação aos mercados, principalmente o mercado dos Estados Unidos, tá? Que ganhou muito espaço. É, eu diria que é possível e até provável que essa seja uma década melhor para mercados emergentes. Eu não acho necessariamente provável que o fluxo estrangeiro vai reverter, tá, ao longo desse ano ou do próximo. Não quer dizer também que ele vai seguir na mesma magnitude, mas a tendência é positiva, tá, para mercados emergentes. A discrepância de valuation, a discrepância né, de múltiplos, quando a gente olha ali para dividend yield, o EV para o EBITDA, o preço-lucro projetado, os mercados emergentes eles são significativamente mais descontados do que o mercado dos Estados Unidos. Até mesmo a Europa, né, negocia muito mais descontado do que os Estados Unidos. Seria natural a gente ver um rebalanceamento desse fluxo, né, para os outros mercados, tá? Para fora dos Estados Unidos e para os outros mercados, fazendo com que seja uma boa década para investir tanto nos países emergentes quanto fora dos Estados Unidos mesmo. Muito bem. Malek Zen, analista de ações da Suno Research. Obrigada mais uma vez, viu, pela conversa aqui. Um bom dia de trabalho para você por aí. Obrigado. Pode chamar quando precisar. Pode deixar, a gente chama assim. Obrigada.